Olá, tudo bem? Primeira fase. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de literatura, certo? Antes do nosso recesso, antes da nossa prova, a gente trabalhou com gêneros literários e hoje a gente vai começar a trabalhar com estilos de época, tá? Quando eu falo em estilos de época, eu quero que vocês entendam que é diferente de estilo individual, tá? Eu tenho material para vocês, que vocês vão receber, e daqui a pouco eu compartilho com vocês também aqui na tela, tá? Mas eu quero que vocês entendam que estilo individual é diferente de estilo de época. Quando eu falo em estilo individual, é a maneira particular que cada escritor vê o mundo, né? Que ele organiza a sua maneira de passar a sua arte, a sua visão, né? Isso é um estilo próprio, podemos dizer assim. Já o estilo de época também é a maneira de ver, de expressar o mundo, tá? Só que são características próprias daquela época, né? Por isso que o nome é estilo de época, né? Esse termo estilo de época também pode ser visto como estética literária, pode ser vista como escola literária ou simplesmente como movimentos literários. Os autores que vivem, né, em um mesmo tempo, determinado tempo, né, eles, nas suas obras, apresentam semelhanças em relação aos assuntos abordados, né, nas suas obras, em relação à linguagem, em relação à estrutura do texto, em relação à visão, né, a sua visão de mundo, né, tudo isso, todos os autores, né, daquele movimento literário, eles terão uma visão muito parecida, né? E a gente tem uma cronologia, né? Cada estilo de época, né? Na nossa literatura, cada estilo de época segue uma cronologia, por exemplo. A gente vai começar na literatura brasileira com o barroco, né? O estilo do barroco é uma visão mais religiosa, é uma questão voltada para a antítese, utiliza muito da poesia, né? A gente vai ver barroco mais na frente, depois de quinhentismo. Depois a gente vai ver o arcadismo. Os autores do arcadismo, dessa escola literária, dessa época, né? Desse estilo de época, eles tinham um estilo muito voltado para a natureza, né? Uma linguagem mais simples. Então, assim, cada movimento literário, né, os autores tinham o próprio estilo que era referente àquele movimento. No romantismo, a gente encontra muito individualismo, né, do próprio eu, uma linguagem subjetiva, mais emotiva, era voltado para a prosa e para a poesia. No realismo naturalismo, que já a terceira fase pega bem, era uma visão voltada para o cientificismo, era um ar científico, né? Tudo era ciência. Analisava o homem, a sociedade, era muito objetivista. O parnasianismo também era bem científico, ou seja, cada escola literária, cada estilo de época tinha um conjunto que era próprio daqueles autores, certo? Então, essas características, elas sempre se concentravam nos autores que tinham as mesmas visões, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela, que a gente vai ver os estilos de época, tanto na literatura brasileira quanto na portuguesa. Tá? Só por uma questão. Pronto. Olha lá. Estilos de época. Na literatura, os estilos de época, também chamados de escolas literárias ou movimentos literários, representam um conjunto de procedimentos estéticos que caracterizam a produção literária de um determinado período histórico, ou seja,
Dentro do romantismo, eu tinha 5 autores, exemplo, tá, gente? Esses mesmos autores tinham a mesma visão, tinham a mesma linguagem, tinham as mesmas ideias, ou seja, eles tinham os mesmos procedimentos estéticos que caracterizavam aquela escola literária, né? Isso dependia da época em que, em que eram as escolas, né, literárias. O estilo de época dependiam daquela época em que estavam inseridos. Estão concentrados a partir de características semelhantes entre as obras dos produtores literários, nesse caso, os escritores. Tanto que os escritores eles tinham as obras semelhantes, né? Tanto que quando você pega uma obra, por exemplo, uma obra parnasiana, você consegue indicar, poxa, através dessa linguagem aqui, através desse estilo, eu consigo identificar que isso aqui é do parnasianismo. Ah, então, eu vou pegar aqui dois autores romancistas, por exemplo, eu vou perceber que a linguagem, que o estilo é da época do romantismo, né? E assim vai. Em outras palavras, os estilos de época surgem na medida em que os processos artísticos individuais se tornaram repetitivos e constantes, né? Como a gente via, os autores usando a mesma linguagem, tendo os mesmos procedimentos, tendo os mesmos objetivos, as mesmas características, aí começaram a denominar os estilos de época, né? São assinalados por determinada época da história de acordo com seus valores estéticos e ideológicos, criando assim uma geração de escritores e, consequentemente, de obras literárias que apresentam características semelhantes foi aquilo que eu falei para vocês. As mesmas obras que têm os mesmos ideais, as mesmas visões, né? Vão pertencer a determinada escola literária. E a escola literária ela é denominada porque o estilo que era utilizado naquela época pelos escritores começou a denominar. Ou era barroco, ou era romantista, era naturalista, ou era simbolista e assim vai. Tá? Estilos de época na literatura brasileira e portuguesa. Toda a produção literária ela foi dividida didaticamente em eras ou épocas, tá? A gente chama de eras ou de épocas. Dentro delas surgem escolas, movimentos ou correntes. Escola literária, movimento literário, correntes literárias, as quais representam um período histórico determinado, repleto de escritores e obras que possuem semelhanças estilísticas e temáticas e compartilham estilos e visão de mundo. Por isso que um determinado grupo de autores vai pertencer a determinada escola, porque produziram, aquela época em que eles produziram, né, influenciou a política, pode ter influenciado, o meio, né, a sociedade influenciou. Então, esses autores, esses escritores fazem parte do mesmo estilo de época, mesma escola literária, tá? Nota que qualquer obra literária apresenta marca de contexto em que foi produzida. Qual foi o momento? Qual foi o contexto? O contexto estava na guerra? Foi uma sociedade que foi devastada pela peste? Ou seja, a situação em que eles estavam inseridos vai literalmente influenciar na produção das obras. Tá? Aí ele fala, seja na esfera social, política, cultural ou ideológica da época. Na literatura de Portugal, as eras são classificadas como medieval, clássico e moderno. Olha lá, na era medieval, que ia do trovadorismo e humanismo. Aí coloquei para você, trovadorismo 1189 e humanismo 1418. Já a era clássica era o classicismo, o barroco e o arcadismo. Isso em Portugal, tá? 1507, 1580 e 1756, respectivamente. Já a era moderna, também chamada de era romântica, os movimentos romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo, né, compreendiam esta era moderna. Na nossa literatura, na literatura brasileira, tá? Eu tenho dois, eu tenho a colonial e a nacional, tá? Aí eu sou assim, mas professora, eu estou vendo barroco aqui. A gente teve barroco brasileiro também,
né? Não foi só de Portugal. Nós tivemos o quinhentismo, por isso de 1500, barroco e o arcadismo. Ia terminando um, começando o outro. E o nacional foi o romantismo. Veja que a colonial, porque nós éramos colônias, e se você reparar, vem lá de Portugal. Tá vendo? Já a era nacional, o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, que um foi atrás do outro, tá? O simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo. E a gente pode até denominar agora, tá? O estilo de época agora, na era nacional, o contemporâneo, tá? Uma literatura contemporânea, que nada mais nada de tudo isso que a gente está vivendo agora, tá? A gente vai se fixar na literatura brasileira, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com o quinhentismo. A gente vai ver os autores que eram quinhentistas, tá? Qual era a visão, qual era a ideologia, a época, qual era a época, qual era o contexto que influenciou, né? Se foi um contexto de esfera social, política ou cultural. Tudo isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas de literatura. Ok? Vou enviar esse material para vocês. Qualquer coisa, como sempre, é só me invitar. Um beijo.